Recording. Opa. Fernando, muito obrigado pela Oi. tua participação. A gente vai iniciar agora. E o objetivo é fazer exatamente o que você falou. É o dia a dia que a gente conversa lá na piscina, lá na natação, para que a gente possa trazer à luz algumas coisas que a gente pode contribuir para os pais que eventualmente vai assistir esse vídeo. E eu me lembro, né? Vou até para dar uma contextualizada por que eu te fiz o convite. Sim. Primeiro, para as pessoas que vai acompanhar no teu perfil, meu nome é Denner, eu tenho um canal cujo nome é Pai Presente, onde a gente fala sobre os desafios da educação ou da paternidade, melhor dizendo, no século XXI. Então, eu tenho esse canal para trazer dicas, convido pessoas para falar o que a gente pode fazer como pai, como mãe, para que a gente possa educar os nossos filhos. Então, eu já trouxe um advogado, escritor, falando sobre a Constituição de forma lúdica para a criança, um coach financeiro, tudo voltado para o pai, para a mãe, para que ele possa pegar essas informações e aplicar no seu dia a dia na educação do seu filho. Pois bem, eu não, né? Mas o meu filho, ele faz natação, até semana passada eu fazia junto com ele, e o Exato. Fernando, quem está nos assistindo aqui, é o professor do meu filho de natação. E aí, eu me lembro, Fernando, que você estava comentando com duas mães que estavam nessa aula, há umas 3 semanas atrás, sobre algumas dicas, e eu lembro que você falou assim, olha, o que mais acontece é de criança se afogar na piscina do hotel, na piscina. Eu falei, opa, tem alguma coisa que o Fernando pode agregar para trazer para o meu canal. Fiz o convite para o Fernando, ele aceitou, então, de cara aqui, quero agradecer a tua participação. Vou te pedir inicialmente que você faça uma breve introdução, falando quem é o Fernando e o que você faz no dia a dia. Fernando, muito obrigado e bom dia. Bom dia, galera, tudo bem? Eu sou o Fernando, professor de natação, tenho 30 anos, trabalho na academia Mac Fitness, já 2 anos lá. Dou aula para o Denner, que é o filho do Denner, já há muito tempo, do bebê, e agora ele saiu da parte do bebê para o infantil, né? Sozinho, sem o pai. E é isso. Joia. Fernando, o que a gente vai falar aqui, eu até tive que relembrar o termo que você usou, porque na minha ignorância, na minha falta de informação, eu falei assim, bom, eu vou falar sobre a importância da natação, mas tem um nome específico para isso, que é segurança aquática, né? E eu, obviamente, né, como todo usuário de computador e de internet, eu fui dar um Google para entender o que é segurança aquática. E aí está lá o termo falando Sim. que nada mais é que um sistema ou algo que trata da prevenção contra o afogamento. Decorrendo esse texto Perfeito. Que eu estava lendo lá, estava falando de um número que saltou aos olhos, né? Que fala sobre 16 pessoas morrerem afogadas por dia no Brasil. E Aumentou. Dentre elas, em média, 3 a 4 crianças desse número que morre afogada. E o maior número de incidência de afogamento está entre 0 a 4 anos, que é a idade do meu filho. Então, eu já fiquei de orelha bem em pé ali para poder entender. Então, eu queria que você falasse, você sendo um profissional da área, falar o que é a segurança aquática e qual que é a importância dela no dia a dia. A importância da segurança aquática vem na questão sobre o afogamento. Você prevenir que o seu filho, ao você ir num hotel ou no parque aquático, enfim, aonde lugar tem piscina, principalmente quem tem piscina em casa, tem que redobrar a segurança, redobrar a atenção. Se é 1, vai para 3, aumenta. Por quê? Ao você fazer alguma coisa, ou estar mexendo no celular, que hoje em dia aumentou também, a questão de você estar no celular, horas e horas e horas, você esquece do que está ao seu redor. E acaba esquecendo também que o seu filho está ali. E ele pode que, ao momento que você moscou, ele entra na piscina. E aí você não vai ver e pode ser tarde demais
na hora quando você for pegar seu filho. Ou você dá sorte de salvar ele, ou você não dá sorte de salvar ele. Então, a importância é, leve seu filho para a natação, leve para algum clube, parque, e mostre para ele aprender um pouco sobre a natação. E não só a criança também, mas os pais também, para poder também, não só na hora de entrar na piscina, salvar a criança. E se salvar também, né? Porque não adianta salvar a criança e se afogar, ou seja, 2 em 1, aí não compensa, né? Ô, Fernando, você falou uma coisa importante aí, né? Porque o que eu, às vezes, eu percebo, né? Não só com natação, mas com tudo, tá? Eu vou para um parque, até comentei num post passado, que o parque para as crianças é um verdadeiro divã a céu aberto. É ali que você vê como que o pai age e lida com a criança, externando alguns sentimentos em relação a si mesmo, né? Por exemplo, pai que é impaciente, Exato. pai que é indiferente, Bastante. pai distante, pai que é conectado, que está junto. E aí você falou uma coisa importante, né? Com relação à natação, não basta só o pai, não basta só a criança saber nadar, o pai precisa saber para se a criança Exato. precisar ser salva, ele também poder ajudar, né? Como que é esse... Perfeito. E pelo pouco que eu conheço, existe um jeito certo de você salvar uma pessoa, né? Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma mãe contando, né, sobre a filha que já fazia natação. Pelo tamanho da filha, ela deveria ter uns 8 ou 9 anos, de 8 a 10 anos. A irmãzinha pequena caiu na piscina, a mãe não viu, estavam numa festa, a mãe não viu, a menininha, a irmã mais velha, foi lá, pulou, cachorrinho, foi por trás da nenê, ela assim, ó, a professora falou que ela fez exatamente. Então, eu queria que você contasse para a gente qual é o procedimento exato para se salvar uma pessoa que está afogando. Primeiro que você tem que não ter, como fala, se desesperar, não pode ter desespero. Na hora você tem que relaxar, eu sei que não é fácil, a gente é ser humano, a gente vai falar, eita, e agora, o que eu faço? A adrenalina bate agora no corpo, né? E vem daquele jeito. E agora, o que eu faço, o que eu faço? Mas se você já tem uma noção do que você vai fazer, você vai com calma. Faz todo o procedimento, que é fazer o nado cachorrinho, pegar a criança ou a pessoa, deitar ela de rosto para cima, colocar no seu peito e você fazer o trajeto até a próxima borda da piscina ou alguma escada próxima para poder salvar essa pessoa. Caso ela já esteja afogada, aí também tem um outro procedimento de fazer uma respiração boca a boca, tem todo um processo aí para poder salvar a pessoa, tirar a água do pulmão, né? Fernando, você falou uma coisa muito importante que já era assim, era a pergunta, parece que a gente até combinou que a gente óbvio, vai né? conversar aqui, né? E na E nem verdade não é. combinamos. E não Mas assim, combinamos. eu até falei numa live que eu fiz com o Júlio Hidalgo, que ele é advogado e escritor, a gente falou sobre o livro dele, A Sim. Constituição em Quadrinhos. Eu falo que muitas coisas, elas aqui ensinado na escola são desnecessárias e às vezes aquilo que precisa ensinar não é ensinado. Por exemplo, Exato. prestar primeiros socorros. Isso a gente deveria saber para todas as situações. Eu vi uma situação em que a mãe ela estava tão desesperada com a criança que engasgou, o filho dela na mão, ela não sabia o que fazer e ela ligava desesperada e ela ficou esperando o resgate chegar. Nesse interim, ela gritava desesperada e não sabia o que fazer com a criança. Graças a Deus, deu tempo do bombeiro vir e fazer a massagem cardíaca e fazer o procedimento correto. Mas, assim, eu sei, e assim, é que nem você falou, é difícil na hora do desespero, mas quando a gente sabe o que fazer, acho que a tendência das nossas ações serem mais assertivas quando a gente ensaia antes, quando a gente planeja, quando a gente se prepara. A criança afogou, encheu o pulmãozinho de água, tem que fazer a massagem cardíaca. Explica para a gente, obviamente, do lado teórico, mas o que a gente deve fazer nessa situação? Qual é a sequência das ações que deve ser feita para essa... Porque tem uma sequência, né? O que a gente deve fazer para fazer essa... Qual é a nossa ação para fazer essa sequência certa da massagem cardíaca? Caso não, porque não é só eu explicar, porque aí a pessoa vai querer fazer e acaba fazendo, machucando a pessoa. Então, primeiro, procurar alguém que saiba, Tá bom? um bombeiro que esteja no local, ou um professor que já sabe sobre a segurança, sabe o procedimento, ou ligar para
como fala, para ambulância, para o corpo de bombeiro, enfim, liga para Resgate. algum órgão. Sim. Resgate, exato. Bombeiro, e aí né? Bombeiro acho que é o mais adequado, né? Isso. E primeiro não entrar em desespero. É difícil, porque você vai estar vendo seu filho ali afogado e tudo mais e não sabe o que fazer. Fala, pronto, perdi meu filho. O que eu faço? E agora? Para onde eu vou? Por que eu chamo? E aí você olha para o lado, não vê ninguém, e aí o desespero triplica, né? Um local que ensine as maneiras corretas sobre salvamento, certo? Salvamento aquático, até também sobre questão cardíaca, também para você aprender a fazer uma massagem cardíaca, porque às vezes uma massagem cardíaca salva pessoas e salva também na natação também. Tá. Sabe por que eu perguntei isso para você com relação à massagem cardíaca? Deu só uma travadinha a gente aqui no Zoom. Deixa eu ver se a gente consegue retornar aqui. Eu estou olhando para cá, aqui nós estamos no Instagram, e estou olhando para cá, aqui no Zoom. E aqui no Zoom ele deu uma travada, Fernando. É verdade. Voltou. Então, assim, por que eu te fiz essa pergunta da massagem cardíaca? Porque a gente está falando aqui sobre um afogamento, mas a gente pode precisar no dia a dia com a criança que se afoga num balde, na privada, enfim, tem outras situações que não é a da piscina. Deixa eu ver aqui, porque a sua conexão caiu aqui no Zoom. Caiu? Não, eu estou aqui ainda. Deixa eu te mandar um invite. Clica de novo no invite, Fernando. Voltou? Beleza. Joia. Então, está carregando aqui. Deixa eu ver. E eu já refaço a pergunta. Você está entrando novamente aqui. Você está sem sua câmera. Ao vivo é assim mesmo, né, Fernando? Ao vivo é assim mesmo. Sim. E como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Então, o seu ainda aqui no Zoom ainda está carregando. Ainda não. Ele está gravando, mas você ainda não está aparecendo aqui na minha tela. Pronto. Prosseguindo com a nossa gravação aqui, eu vou refazer a pergunta aqui, tá, Fernando? Porque a gente teve uma breve interrupção no sinal. A pergunta que eu fiz foi a seguinte, né? Eu te perguntei qual era a sequência correta da massagem cardíaca, porque hoje a gente está falando aqui sobre afogamento na piscina, ou afogamento de forma geral, né? Na praia, na piscina. Mas, ao meu ver, é importante saber fazer a massagem cardíaca, porque o afogamento ele pode se dar no vaso sanitário, pode se dar num balde, enfim, tem alguns ambientes domésticos que os pais devem se atentar, mas às vezes passa batido, que a gente, diante dessa situação de um afogamento por meio de um balde, de um vaso sanitário, a gente precisa saber fazer. E eu me lembro que, já preocupado com isso, eu falei, deixa eu saber como é que faz. Eu sei, na teoria, né? Graças a Deus, espero não precisar usar. Mas você falou uma coisa importante, se tratando de criança, é muito importante se preocupar com a força que você vai colocar no tórax da criança para não fraturar a caixa torácica. A costela. Então, exatamente. Se você fraturar, você pode aí perfurar o pulmão. E aí aumenta a gravidade da situação ali. Sim. E aí pode ser trágico. E aí eu queria que você só completasse, né, a sua resposta, que você comentou, porque é mais importante você procurar alguém ao redor que saiba fazer, mas... Exato, é o primeiro procedimento. Considerando que não tenha ninguém, considerando que seja no ambiente doméstico, qual é a sequência? Porque tem um número de pressão, como que é a mecânica do negócio? Tomando cuidado com o peso da mão, né? A mecânica é nunca estar com a pessoa no colo. Tá. A coluna dela nunca pode estar curvada. Ela tem que estar no plano horizontal. Tá bom. Cabeça também no plano horizontal. Não pode nem levantar muito, nem abaixar muito. Tá. Sempre perguntando para ela se ela está te ouvindo.
Se ela não fazer nenhum gesto que está te ouvindo ou algum procedimento, aí você vai entrando com as ações, que é abrir as vias aéreas, fazer uma respiração, puxando Tem que a fazer a água que está sucção, lá então, no não é pulmão. assoprar. Exato, sucção. Não, se eu assoprar, pode ser pior para a pessoa, Muito tá? importante. Então tem que sugar a água. Sucção, sugar a água. Colocou, abre as vias aéreas, suga e aí espera. E a pessoa, na hora que ela começar a respirar, ela vai sair a água que está e ela vai respirar. E aí você vira para o plano o quê? Vertical, que aí vai de lado e deixa ela respirando. Nunca deixa ela para cima, porque a água pode voltar. Cara, show de bola, hein? Você vê, é uma coisa tão simples que se a gente souber fazer, a gente salva a vida do nosso filho ou do filho de alguém, né? Exato. Pra caramba. E aí tem que, claro, depois de tudo isso, deitou ela de lado, né, na posição, né, de lado, e aí Certo? liga para uma ambulância, para algum socorro e espera. Não mexa na pessoa, por nada nesse mundo. Aguarde, né, chegar o socorro. Porque às vezes a pessoa acha Porque que muita a criança voltou a respirar, já está tudo bem, não vou ligar para ninguém. Mas Não, tem que não, ter um não, 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 não. acompanhamento, né? Vai, porque ele tem que fazer um procedimento, ele tem que fazer uma bateria de exames lá no hospital ou no local, enfim. É preciso, porque não pode ser alguma coisa que ficou, pode ficar uma sequela. Às vezes a pessoa, não foi nada, mas ficou uma sequela na pessoa. Cara, como que é importante essa coisa, né? Essa situação de você saber o que fazer, porque quando você sabe, você minimiza aquela tensão, aquele nervosismo, enfim, E né? você tira a atenção da pessoa que está em cima, porque ela vai ficar em cima. Sim. E aí a hora que você tem que conversar com ela também, ó, dá espaço, não deixa as pessoas ficarem em cima ao redor, que aquilo ali é sufocante. Então, dá espaço, deixa a pessoa que sabe o que fazer colocar a mão na massa. E aí depois aí conversa, enfim. Oh, legal, Pergunta. legal. Esse número que eu puxei, né, de 16 afogamentos por dia no Brasil, 53% acontece na piscina. Então, a gente sabe que tem muita gente que acaba morrendo afogado na praia, mas eu me assustei no que eu vi esse número, né? Porque a impressão que eu tinha era que a maioria dos afogamentos, a esmagadora maioria, seria na praia. E acontece na Todo piscina. mundo. Tem algum cuidado com relação à segurança do ambiente para poder evitar esse tipo de afogamento? Segurança tem questão de atenção, né? No local também a empresa, enfim, na qual instituição, fazer um planejamento de estrutura de segurança e também eles passar para os seus clientes também sobre a questão da segurança, redobre a segurança para o seu filho, redobre a sua segurança, redobre a segurança do próximo que está do seu lado. Então, é importante você não só fazer, mas falar também, explicar para tudo. Então, os dois têm que estar em conjunto. É um casamento alinhado. E aí funciona. Agora, caso não, aí que acontecem os afogamentos. Que a hora quando você não percebe que a criança ou a pessoa caiu na água, pode ser trágico, né? Você vê a importância desse nosso bate-papo aqui, Fernando. Desde quando a gente combinou previamente de realizar esse bate-papo hoje, eu comecei a pensar em diversas situações, né? Então, quando a gente pega essa situação da piscina, né? Poxa, a gente conversa sobre política, conversa sobre futebol, conversa sobre uma série de assuntos, né? E falando de política especificamente, ano que vem tem eleição. Por que não discutir uma lei onde a gente crie mecanismos? Eu não sei se tem, depois até você me fala se existe isso. Mas, assim, alguns dispositivos de proteção, porque eu vi que existe. Eu não sabia, até a gente conversar, eu não sabia que hoje tem cercas de até o recomendável 1,5 metro, né? Cercas que você pode colocar em volta da piscina. Então, imagina um prédio, a lei não é para todo mundo, obviamente, para um prédio que tem piscina. Tipo, segurança, tem que ter um bombeiro, tem que ter. Para um clube tem que ter um guarda-vidas, um salva-vidas. Todo prédio, exato. Uma lei que todo prédio tem que ter dispositivos de segurança para aquele ambiente, ou seja, uma cerca, uma pessoa que saiba fazer a respiração, massagem cardíaca, enfim. Me fala uma pessoa preparada, né? Uma pessoa preparada, né? Exatamente, uma pessoa preparada para lidar com aquela situação.
Porque Exato. isso é fato. A maioria das pessoas não sabem. E talvez um prédio inteiro, os moradores não saibam lidar com isso. Não sabe. Não, tem prédios e prédios, não é errado. Estão subjugando a gente. Não. Acontece, é real, e tem muitos prédios, enfim, até locais também no modo aquático que não tem essa questão de segurança, mas agora estão redobrando porque está aumentando os casos. Então, peraí, se está aumentando os casos, eu preciso também me renovar nessa questão, aprender e, na hora que acontecer, colocar a mão na massa, né? Então, assim, só para concluir, né, eu acho que para quem está nos assistindo e conhece algum político, ou até mesmo político ou um candidato a vereador, a prefeito, seja lá qual for o cargo público, que ele leva que ele cria uma proposta de lei onde todo prédio deva ter a cerca, porque tem prédio que não tem, onde o funcionário, pelo menos um dos funcionários tenha conhecimento de primeiros socorros, enfim, cria todo um aparato para que, se acontecer, o vídeo agora, que para quem está nos assistindo, você viu o vídeo lá, né? Porque, assim, o pessoal acha que afogamento é igual de um cinema, né? Que a pessoa pula para cima e bate os... Não, é silencioso e rápido. Que para quem está nos assistindo, eu postei aqui, ó, no Instagram, no grupo no Facebook, a criança, ela vai tentar descer e colocando um pezinho para ver se dá pé, ela afunda de vez. Duas crianças que estão brincando do lado não vê e vai embora. Graças a Deus, acho que é o porteiro, né? Que parece que ele está com uma gravata, camisa curta, me parece um... E aí ele vai ver a criança. Ele vem correndo e ninguém vê. A criança está lá no fundo, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Então, políticos, candidatos a qualquer cargo público no executivo, quem estiver assistindo a gente, né, Fernando? Por favor, leve essa proposta de uma proposta de lei para que haja esses dispositivos de segurança. Tem alguma coisa falando, Fernando, dessa ideia que a gente acabou de trazer aqui? Você sabe? Tem cursos, mas essa ideia não tem. Eu creio que não tem. Se tem, né? eu não vi ainda, né? Então, eu também não vi falar nada alguma coisa positiva, né? Não adianta eu falar uma coisa e falar, pô, o Fernando falou que tinha, mas não tem. Então, eu creio que possa estar em andamento. Eu espero que sim, né? Porque é muito importante, né? Legal. Agora eu vou relembrar uma situação que você falou lá na aula, durante a aula, que é a técnica, aí depois você até estende um pouquinho mais, mas eu lembro que você falou que existe para quem está na praia, que o pessoal comete o erro de querer voltar para a margem, mas tem um jeito certo para se salvar, né? Ou pelo menos esperar chegar socorro. Conta para gente como que é isso aí. Para quem está na questão da praia, né, tem a questão da correnteza, que ela é muito forte. E o erro muito grave também, quando, né, a gente não entende muito do assunto, você pensa, vou nadar contra a maré. Errado. Você tem que nadar a favor da maré. Você tem que nadar a favor da correnteza. Quando a correnteza te puxar, nade a favor e espere que uma hora ela vai te jogar para o lado, para cima. Enfim, você vai tentar escapar. Agora, se você nadar contra ela, é a mesma coisa que nada. Então, você só vai perder força, energia, desgaste, e aí pronto. Aí você não consegue mais fazer nada e ninguém consegue fazer também. Te achar ou te salvar, né? Que é o principal, né? Levantar a mão e dar um grito, salva aqui, não, help. Então, o segredo é nadar a favor e não contra. A favor. A favor, não contra. Nunca nade contra. Aí, Fernando, dá uma dica pra gente, então. Imagina que essa pessoa nadou a favor, porque eu acho que o grande medo da pessoa é ficar em alto mar, né? Bastante. Ela nadou a favor, ela está em alto mar. Qual é a dica para ela boiar? Dá uma dica para... Tem duas formas, né? De frente e de costa. Penso de frente, com o modo cachorrinho, que eu vou fazer o nado cachorrinho. Então... Com o rosto fora. Aí. Vou fazer o nado cachorrinho de frente, com o rosto fora da água, nunca com o rosto dentro. Claro, a não ser que você queira respirar ou fazer alguma outra coisa. Ou virar de costas, né? Plano dorsal. E ficar batendo as mãos e as pernas também, porque daí você vai flutuar, claro. A questão do sal também te ajuda na questão da flutuação, a densidade do sal do mar. Então, ele vai te ajudar. Claro que não é 100%,
mas você também tem que fazer essa questão de ficar do plano dorsal, barriga para cima, mexendo os braços, batendo a perna. E ao mesmo tempo também tentando levantar para poder alguém te ver e se passar um avião, né? Que geralmente tem helicóptero, né? Sim, sim. Helicóptero, avião, ou aqueles caras que estão de jet ski, porque eles sempre estão de olho. O Fernando, então, mesmo que uma pessoa não saiba nadar, ela tá lá, porque a gente sabe disso, né? Tem gente que se aventura mais do que sabe nadar. Mas Ah, imagina que. tem. Ou Tem tem uma é pequena os noção, famosos né? aventureiros. Ou tem uma pequena noção. Ela já sabe, viu aqui o nosso bate-papo, falou: Ó, o Fernando falou que eu tenho que nadar a favor. Foi. Aí ela tá lá boiando. Mesmo que essa pessoa que tenha nenhum conhecimento ou pouco, ela consegue boiar, ela consegue fazer isso, que você acabou de dizer. Ela consegue boiar lá em alto mar. Consegue. Se ela tiver com uma em sã consciência, sim. Agora, quando ela tá desmaiada, aí ela tem que torcer para o mar jogar ela para cima, né? A correnteza. E aí, a hora que ela vai começar a flutuar, mas depois vai chegar um momento que, né? Como vai entrando água no corpo, né? No pulmão e tudo mais, aí você vai... É a hora que ela afunda e você não acha mais a pessoa. Entendi. Acha depois, né? Que o mar joga lá para o mar... questão das ondas, né? Da maré e tudo mais, ressaca e joga lá para lá. Aí a hora que você encontra também é tarde demais. Que é outro lugar também que se a pessoa sabe fazer a massagem cardíaca, salva a vida, né? Salva vidas, salva até também, no plural. Salva bastante. Agora, voltando para a piscina. É sempre bom aqui, nunca né? ficar sozinho. A dica que eu dou é nunca vai sozinho para algum lugar, sempre esteja com alguém. Porque a pessoa que pode estar lá no raso pode te dar um grito para alguém vem o salva-vidas, salva você. Agora, se você está sozinho, como é que você vai fazer? Sim. Ninguém te conhece, ninguém te viu ali, a falar, ué, né? Tem essa questão também de estar sempre acompanhado com pessoas. E nunca vai ao fundo do mar sozinho. Sim. Tem um papai que faz aula junto com a gente, eu achei muito legal ele contando para mim outro dia como é que ele aprendeu a nadar, né? Ele falou assim que o pai dele... É o Ricardo. O pai dele levou ele no alto mar e tá dentro do mar. Raiz. No mar. Não foi no mar, gente, foi no rio. Foi no rio, né? Pegou ele e falou assim, agora você quer aprender a nadar? Peraí. Jogou ele e falou, se vira. Vai até o outro lado lá. Mas eu não sei nadar. Se vira. E ele aprendeu a nadar assim. Sobrevivência. Antigamente era assim, raiz. Era raiz. É isso que eu comento agora. Parece ser algo monstruoso, mas meu pai aprendeu assim também. A hora que ele falou, eu lembrei do meu pai, né? Meu pai nadava muito bem, cara. Muito bem. Uma vez a gente foi lá na cidade lá, Natal, lá, em Minas, né? A gente estava no rio, né? Ele pulou e foi. Eu falei, nossa, meu pai nada bem demais, eu mandou bem, cara. E aí ele contou, falou, antigamente tacava lá e sobreviva. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, que é diferente, qual é a dica que você dá para que a gente possa quebrar essa barreira? Porque eu penso assim, para uma criança sair do seu habitat natural, que está ali conectado com o pai, tanto é que tem esse começo, né? De entrar na piscina com o filho, mas eu vejo que tem criança que ela gruda no pai e na mãe que não larga por nada, né? Mas qual seria a dica para você meio que cortar o cordão, né? Para a criança, qual seria esse processo de adaptação para o pai e para a mãe e para a criança? O processo também, de adaptação para o pai tem que ter uma visão muito aberta, não? Sair daquele plano de eu vou proteger meu filho. Não. Abrir a visão para novos horizontes, ou seja, colocar seu filho numa natação, leva lá na natação, mas eu vou estar gastando tal, mas você está gastando uma coisa que vai ser válida para o seu futuro do seu filho, que ao você ir ao parque, enfim, ele vai estar lá nadando e você vai estar tranquilo, você não vai ter nenhum problema. Claro que você vai estar olhando também, mas você vai estar mais tranquilo nessa questão que seu filho sabe nadar, você também sabe nadar, o pai, a mãe. É importante também colocar, enfim, todo mundo, tanto a criança como o adulto. Tanto faz você ser uma criança ou ser um adulto. Vai para uma natação, procure algum clube ou alguma academia e se inscreva e saia desse plano de bloqueio, que é um bloqueio, né? Eu já sei nadar, não sabe nadar. Se eu te jogar no mar ou te jogar em algum lugar, você vai passar mal, entendeu? Vai passar vergonha. Agora, no meu caso, né? Meu filho já passou, o Daniel já passou de fase.
Ele saiu O Dani passou. desse primeiro momento que é entrar com o pai, que é entrar com a mãe. Pode falar. É, que tem a conexão que você está falando agora. Que Aham. lembra que eu até falei para você. Vai chegar uma hora que ele vai ter que ficar sozinho. Chegou. E Chegou. na aula, na segunda-feira, ele, claro, ele tá muito apegado a você. Tem essa questão, tá apegado à mãe, tá apegado ao pai. Ah, eu quero meu pai. É igual eu conversei com vocês, né? É Sim. igual numa escola. Dá dó? Dá, mas você tem que deixar ele lá porque vai ter um desenvolvimento. Você sabe que ali vai ter um rendimento para o seu filho. Você vai falar, poxa, ó, eu tô com dó, mas é válido. Chora, mas chora com vontade mesmo. Deixa chorar. Vai ter dó, vai, porque também, até o pai e a mãe choram às vezes, né? Fala, caraca, meu filho tá sozinho agora, como é que eu quero proteger meu bebê, a questão do meu bebê. Então, tem que deixar. Então, na segunda-feira, você viu? Ele chorou, 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 mas tem uma hora que eu peguei ele e falei, peraí, chora bastante, chora. Chorou, 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 chegou no final da aula, estava sem chorar, estava feliz, as crianças acolhendo ele, que isso é bacana também, você sentir que você está acolhido, ignora também que você está muito quieto, você fala, meu, não converso com ninguém, não conheço ninguém, mas espera aí. Oi, amigão, vem aqui, que legal, parabéns, você conseguiu pular, você conseguiu fazer, ó, que o professor promoveu para você, isso é fantástico. E vocês mais ainda, né, que vocês ficam bobo, né? Alô, meu Sim. filho. Sim, sim. Isso é o bacana. Foi muito legal essa experiência, Fernando, porque eu lembro que eu levava meu filho para a escola, ele tinha 2 anos, né? E eu encontrava muita mãe chorando do lado de fora. E chorava, É muito chorava, cara. real. Isso é real. Chorava copiosamente, né? E às vezes fala, não, mãe, vai ficar Verdade. tudo bem, fica Chora muito, tranquila. chora com vontade. Isso. E aí, e é engraçado, porque passava o tempo, elas paravam, né? Elas iam falando, não, meu filho de fato está bem lá, né? E a gente reviveu essa situação essa semana, né? De ver o Denner Foi. chorando. E a Fernanda falou, nossa, mas eu tô com muita dó do Denner. Eu falei, não fica com dó, Eu porque imaginei. essa Mas é situação aí. vai acontecer em outros momentos. Então, agora Vai. é o melhor momento para ele viver essa situação do corte do relacionamento por um momento. Ele precisa O aprender a ficar corte do cordão sozinho. umbilical. É, É o corte do cordão umbilical. é, Porque ele está conectado com o pai e com a mãe assim, ó, num nível extremo. muito Meu alto. pai e a mãe são, né, os reis, tudo mais. Aham, Não, peraí, deixa eu cortar aqui. Ah, sim, começa a chorar. Mas sim. depois ele não vai ser ficar, claro, ele vai ser apegado a você, mas não vai ser tanto apegado. Ele vai Então ele saber vai conviver em estar outros lugares. desvinculado, vai estar desvinculado, É. exatamente. Então foi aí você vê, aí isso aconteceu na segunda-feira, o choro. E sabe o que foi legal, cara? Depois ele saiu do vestiário todo feliz, né? Porque todas as É, mamães deram parabéns para ele, porque foi, ele chorou, exato. mas não parou a aula, ele foi até o fim. Então ele saiu todo feliz assim, né? Eu falei, o que foi? Aí a Fernanda falou, que as mamães deram parabéns para ele, que ele chorou, mas não parou. E isso é um aprendizado, isso ele vai carregar para o resto da vida. Mesmo Pra que eu tiver caramba. medo de alguma coisa, eu vou prosseguir. Então, é um Que aprendizado, ele né? sabe, exato, que ele sempre vai lembrar daquilo que ele passou. Mas vai Exato. ficar gravado. E Isso. fica. Eu tenho estudado um pouquinho sobre o comportamento infantil, né, na fase da infância, e esses Sim, aprendizados a criança ela vai carregar para o resto da vida. Então, eu vejo hoje na e leva. natação que é muito mais do que só aprender a nadar. São lições que ele vai carregar para a vida toda. Uma delas foi essa dessa É, semana, de é a chorar, mas ir vivência, até né? o fim, né? E aí, na quarta-feira, Exatamente. ontem, ele já estava lá conversando com a Manu, sabe? Fez aula direitinho. Era uma outra O criança. Gael tava ali, meu, ele estava felizão. Ele estava felizão. Ele não estava nem olhando para você direito, nem para você Só no ali. começo que a gente foi entrar, eu fiquei na porta, aí ele falou assim: vem comigo. Eu falei, não, eu falei para você, e falei de você, né? Eu falei, o Fernando falou que a aula passada seria a única que eu ia entrar na piscina com você. Não vou entrar mais. Exato, Aí ele falou, então vai exato. ali no cantinho comigo. Eu falei, não vou, eu fico aqui. Também para ele ver quem está no controle Perfeito. da situação e que ele precisa se desvincular, Exatamente. Não, né? sensacional. Os pais deveriam. Eu quero que eles assistem isso para eles verem isso daí, que cara, é muito importante. E é muito Sim, legal depois como fala? A resposta, né? A resposta sim, final, sim. você fala, caramba, olha como funciona o negócio. Eu fico com dó, eu fico querendo estar lá junto na piscina e tudo mais. Não, ele tem que estar sozinho também. Na vida ele vai estar sozinho, vai ter você Sim. como apoio, vai ter
a Fê, que é a mãe, né? O pai e a mãe como apoio ali, o pilar, só que ele tem que viver também. A vida é um eterno aprendizado, né? Então, às vezes, também, claro, a gente tem que desvincular também do pai e da mãe. Então, peraí, deixa eu viver também. Eu quero viver também essa experiência. E é importante também. Muito legal. Tem mais alguma Eu fiquei coisa que eu não feliz demais por perguntei, Fernando, vocês. que Eu você fiquei gostaria de feliz. falar? Desculpa. Você falou alguma coisa e repete para mim, por favor. Falei que eu fiquei feliz por vocês, que vocês estavam ali com o coração partido, você querendo entrar na piscina e eu querendo rir. Eu falei, não, de ficar sério. Fiquei sério o tempo todo na aula, explicando Sim. para eles, conversando com ele. Falei, pô, foi aí que foi o tchan. Tem que ter a conversa na natação, não é só dar aula. Você tem que conversar, você tem que interagir com o aluno, que é importante você ter essa conexão com o aluno. O aluno fala, opa, ele está passando segurança, ele está conversando comigo, ele está me deixando à vontade. É isso que tem que passar para o aluno. Sim. E sabe outra coisa que eu estava... Tudo é aprendizado, né? Sim. Não é só exclusividade da natação, mas no caso do Deran que está fazendo natação, o que eu vejo de positivo, né? Além de aprender a nadar, igual ontem, né? Ontem ele teve que pegar fila. E ele falou assim, por que eu tenho que ficar aqui? Eu falei, porque você... Ele queria pegar a frente, né? Já ficar perto da porta para entrar. Eu falei, não, você vai ficar aqui no último lugar. Por quê? Porque você tem que respeitar, as pessoas chegaram mais cedo, então tem uma fila, tem um porquê de organizar para não... Então, a disciplina também, né? Ele aprendeu a disciplina ontem, né? A respeitar o espaço do coleguinha, a respeitar o seu professor, o seu mentor. Então, eu falo, ó, tudo que você fizer, tudo que o Fernando falar lá, você vai ouvir, vai fazer. Então, eu acho que a natação é muito mais do que só, né? Repito, é muito mais do que só aprender a nadar. Ele aprendeu ontem a superar seu medo, aprendeu a disciplina, a respeitar o colega, a ouvir o professor. Então, é um aprendizado muito amplo, né? Para quem está assistindo a gente, esse é o objetivo, né? De passar esses conhecimentos, esses aprendizados, né? Eu passo muito isso, a questão de disciplina. Eu sempre falo com eles. Galera, disciplina. Se vocês não têm disciplina aqui, vocês não vão ter disciplina em lugar nenhum. E aí você não vai ser respeitado. Então, você tem que ser disciplinado e ter respeito. Pronto, Sim. você já tem algo muito grande aí que vai te levar longe. Você vai longe. Eu achei muito legal ontem, teve uma situação que os maiores, né, saíram na frente para nadar e eles do lado, eles saíram junto com o coleguinha, que acho que era a primeira vez que ele estava indo. Eles saíram também. Não era para eles terem saído. E você falou, volta, pode voltar para lá. E eles voltaram. Porque eu não chamei. Né? Pianinho. Então, já é assim, já é uma mensagem que eu vou semear na cabecinha dele de respeitar uma autoridade. Porque, infelizmente, hoje, as crianças elas não respeitam os professores. Estou falando de escola pública e escola particular. Onde o filho não respeita o professor e o pai, ao invés de dar uma moral para o professor, que é uma autoridade dentro da sala de aula, ele vai brigar com o professor porque os direitos do filho dele foram desrespeitados. Eu vou fazer o contrário, cara. Você fala, lá dentro quem manda é o professor. O que ele falar, está falado, cara. Obviamente que não foram aqueles professores que vão inserir ideologias dentro de sala de aula. Isso eu não respeito. Não. Mas se ele estiver fazendo o papel dele de professor, de dar a aula, de ensinar, falar, ô, coleguinha, você vai respeitar porque ele é uma autoridade. E eu vi isso muito claro nele, depois eu reforcei. Falei, ó, lá dentro, o que o professor Fernando falar, você vai respeitar e você vai fazer, tudo bem? Tá bom, papai, tá bom. Então, assim, é outro aprendizado, né? De respeitar uma autoridade, no caso, um professor. Pra caramba. Né? Tem que ter, né? Tem que ter essa questão do respeito ao professor. E quando eu falo respeito para eles, eu falo, não é só respeito a mim. É você respeitar o seu colega que está aí do lado. Ó. Olha para ele. Eu falo assim para eles, olha para o colega. Aí eles olham